Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa querida EBD, estudando a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que trata dos problemas, das coisas que estavam acontecendo naquela igreja e como nós podemos utilizar aquelas coisas que estavam ocorrendo para aprender, para nos fortalecer na fé. Semana passada, aula passada, Paulo falou dos dons do Espírito Santo e hoje ele vai falar de um tema que é um dos mais importantes, se não o mais importante para a nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. E ao mesmo tempo também ele fala não só de Jesus, mas fala da nossa ressurreição também. Por quê? Porque eu estou falando que esse assunto é tão importante? Porque ele é uma das declarações importantes do credo, do credo apostólico dos cristãos, seja o católico ou o protestante. É uma das declarações mais importantes, constituindo um dos dogmas fundamentais. O dogma, a declaração que diz: Jesus foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao reino dos mortos, subiu e está sentado à direita do Pai. Então, como isso é um dogma importantíssimo, eu acho que é importante que nós tenhamos isso bem definido, isso precisa estar bem definido dentro de nós, para nós sabermos o que nós estamos falando, o que nós estamos crendo. Vamos orar para que o Senhor nos ajude nesta empreitada. Pai, eu te agradeço por esta oportunidade de compartilhar com meus irmãos desse assunto que é tão importante para a nossa fé, Pai. Nos ajuda. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia, Pai, porque sem Ele nada podemos fazer. Que caiam por terra todos os preconceitos, todas as dificuldades, que nós tenhamos um entendimento ao final da aula. Os alunos, todos que estiverem assistindo essa aula, tenham um entendimento maior do que é o Teu plano para nós, o Teu plano maravilhoso de ressurreição de todos nós no final dos tempos. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro vamos falar por que este assunto. Por que Paulo muda, falando de determinado de dom do Espírito Santo, agora ele entra em ressurreição. Tudo leva a crer, pelas informações que ele dá, que estavam ocorrendo dúvidas ali na igreja de Corinto. Havia muitos irmãos ali que estavam discutindo isso, questionando, estavam achando que isso nem era tão importante, estavam negligenciando esse assunto. Então Paulo se vê no dever de escrever, de falar para eles, escrever no sentido de esclarecer esse assunto, né, que é tão importante. Então ele escreve, ele dedica todo esse capítulo, é o capítulo mais longo da carta, 58 versículos, ele dedica bem inteiramente a este assunto, com o intuito de esclarecer dúvidas que estavam ocorrendo. Então, essa é a intenção que ele faz. E essa é a intenção também que eu tive ao preparar essa aula. O objetivo dessa aula, eu não vou examinar versículo por versículo detalhadamente, não é essa a intenção. A minha intenção é dar a vocês uma visão panorâmica desse capítulo e esclarecer o porquê das dúvidas, as dúvidas que costumam aparecer em relação a esses assuntos, para que vocês tenham subsídios para fortalecer, firmar mais a fé de vocês na ressurreição. Tá bem? Então, vamos para o assunto que interessa. Bom, a ressurreição, a imortalidade, nós sabemos que essas coisas elas aparecem em muitas religiões. Não é só a nossa fé que faz que tem essa doutrina na sua teologia. Muitas outras têm, muitas filosofias já falam sobre isso, mas a diferença é que em nenhuma outra religião isso tem tanta importância, é tão central na teologia, no plano de Deus, do que na Bíblia. Na Bíblia, a ressurreição ela aparece como um ponto fundamental. É por isso que Paulo vai dar tanta importância a isso.
E dentro da Bíblia, em nenhuma outra parte da Bíblia, isso é tratado com tanta atenção, com tanto detalhe, do que nesse capítulo 15 da Carta aos Coríntios. Então, para quem quer saber o que é ressurreição, ter uma explicação mais detalhada, este é o lugar, o capítulo 15. Então, como é que Paulo começa? Do versículo 1 até o 11, ele começa falando, olha, o que eu transmiti a vocês, ele está relembrando de coisas que ele já havia falado aos coríntios em outra oportunidade. O que eu falei de vocês a respeito da ressurreição de Jesus é o que me passaram. Não é algo que eu ouvi falar, que foi comentado sem nenhuma fonte. Não, o que eu estou falando é o que eu vi. Os apóstolos testemunharam, ele apareceu a Pedro, Jesus ressuscitado apareceu a Pedro, a Tiago, apareceu a mais de 500 pessoas. E depois de tudo isso, ele ainda se inclui. E depois de todas essas pessoas, ele ainda apareceu a mim. Então ele está aí firmando, ele está aí fornecendo as bases do que ele vai falar em seguida na carta. Olha, isso não é algo, um boato, algo que não tem fundamento. Tem testemunhas oculares, testemunhas fiéis. Então, eu estou bem alicerçado. Quando nós falamos da ressurreição de Jesus, nós estamos bem alicerçados. Ele está querendo dizer isso, né? Logo seria a introdução do capítulo. E aí, do 12 em diante, ele começa justamente ele está confrontando os coríntios. Ele fala, ora, se está sendo pregado, se a nossa fé diz que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, por que vocês estão dizendo? Por que há pessoas aí na igreja que estão dizendo que ele não ressuscitou, que os mortos não ressuscitam? Por quê? O que está acontecendo aí, né? Então ele começa a questionar e ele fala isso de uma forma bem dura. Quando a gente lê pela primeira vez essa carta, a gente lê esse período, a gente lê esse trecho do 12 até o 20, versículo 12 até o 20, é chocante a forma como Paulo fala. Ele fala de uma forma bem sem rodeios, bem direto. Ele está dizendo, olha, se Jesus não ressuscitou, como alguns de vocês estão falando, então toda a nossa fé, toda a fé de vocês é inútil. De nada vai adiantar vocês terem dom do Espírito Santo, vocês demonstrarem isso através de várias atitudes. Se vocês negligenciarem isso, toda a fé, isso quer dizer o que? A ressurreição, a vitória de Jesus na cruz sobre a morte, toda a fé é inútil. Não vai servir para mais nada. Com isso, essa forma tão dura dele falar, ele está chamando a atenção deles, da igreja de Corinto, e de nós, de todos que lerem esta carta, né? Daí a importância que ela tem para nós também hoje. É de focalizar, é fixar na mente das pessoas, no coração, o quanto a ressurreição ela é central na nossa fé. Não dá para deixar isso de lado, não dá para menosprezar. A ressurreição ela é a pedra fundamental na qual vai se erigir o edifício da fé cristã. Então, justamente para corroborar tudo isso que ele está dizendo, nos outros versículos, depois disso, ele vai no de 20 em diante, ele vai inserir a ressurreição dentro do plano de Deus, ele vai explicar o papel que ela tem. Como eu falei no início da aula, tem muitas religiões que falam de ressurreição, de imortalidade, mas elas falam assim de uma forma solta, de uma forma assim que não tem uma coerência com um sistema, uma teologia. Essa é a diferença da nossa fé. A ressurreição, ela está inserida dentro de um plano de Deus. Ela não aparece assim do nada, não aparece solta, ela está dentro do plano de Deus, que é o que Paulo vai desenvolver a partir do versículo 20, 21, 22 em diante. Ele fala, olha, ele começa a relembrar eles, olha, vocês sabem que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas em virtude da queda ele perdeu sua semelhança com Deus. O seu corpo ficou comprometido, entrou a morte, não era para o ser humano morrer, mas em virtude do pecado entrou a morte. Por isso,
Daí o plano de Deus, enviar o Filho dele para que, pagando, morrendo pelos nossos pecados, nós voltássemos a ter, recuperar, reabilitar o ser humano voltasse assim a ter de novo a sua comunhão com Deus. Então ele está explicando, ele começa a explicar, olha o que é a importância da ressurreição, não dá para menosprezar, né? Então ele vai falando da necessidade, no 25, no 26 ele fala, é necessário que Deus reine até que todos os seus inimigos sejam postos aos seus pés, e o último inimigo é a morte. E é aí, a partir desse versículo em diante, é que é o nosso foco, é aí que a carta começa a ficar importante, ela tem a aplicação dela, é aí que nós vemos a aplicação que ela tem nos dias de hoje. Porque todos os comentários que eu li sobre esse capítulo, eles costumam sempre dizer que essa dúvida apareceu ali na igreja do Corinto por influência de ideias da sociedade, ideias que haviam naquele ambiente, ideias da filosofia grega. O que dizia? A filosofia grega, ela acreditava que o ser humano, que o corpo humano, ele é um corpo que ele não tem validade nenhuma, é um corpo fonte só de males, é um corpo que nós queremos, o nosso desejo é nós temos que querer nos libertar dele. Eles pensavam isso, a filosofia daquela época, naquele ambiente, dizia, olha, o corpo humano ele só impede, a única coisa que ele faz é impedir o ser humano dele se realizar, dele ter uma vida. Mas quando ele morre, ele se liberta disso, ele se transforma num espírito, aí ele se liberta do corpo. Então, dentro desse contexto, quando chegou a mensagem do Evangelho e eles começaram a ouvir, começou a ser pregado que o corpo, e esse corpo nós íamos ter de novo, que na ressurreição, na segunda vinda, no advento de Jesus, quando houver o julgamento, todos os corpos que se decomporam vão se recompor de novo, nós vamos voltar a esse corpo. O que eles pensaram que isso seria um prejuízo. Você está dizendo que esse corpo que só dá problema, então nós vamos morrer, mas depois nós vamos ter de novo esse corpo. Então eles começaram a ver a ideia que se faz, a explicação que se tem, eles viram isso como um prejuízo. Então é um prejuízo, voltar a ter esse corpo não é nada de bom. Então, mas Paulo depois, na segunda parte do capítulo, ele vai explicar aquela explicação que ele faz do corpo, como vai ser o corpo ressuscitado, é justamente para esclarecer essas pessoas. Mas, voltando aqui, qual é o problema que estava ocorrendo lá, seja qual for os motivos, hoje os motivos são outros, mas nós temos também, no nosso contexto, na nossa sociedade, dificuldades. Sabemos que muitos cristãos, muitos irmãos têm dificuldade de lidar com esse assunto. E também, assim como acontecia lá em Corinto, acontece hoje. As ideias que existem na sociedade, elas dificultam, elas tornam difícil para nós aceitarmos de pronto a doutrina da ressurreição. Por que de onde vêm as nossas dificuldades? Por que nós temos dificuldade de lidar com isso? Porque nós sabemos muito bem, nós vivemos numa sociedade em que predominam as ideias científicas. A ciência tem autoridade, uma autoridade muito forte. E a ciência, nós sabemos, ela só acredita naquilo que é provado, naquilo que é visto com os olhos. Então, quando a gente fala da ressurreição futura, da ressurreição de Jesus, muitas vezes as pessoas falam, mas eu quero uma prova, eu preciso de uma prova, senão eu não vou acreditar nisso. Essa é uma das dificuldades, né? Na revista ela fala uma das dificuldades que é a crença na reencarnação. Reencarnação, o autoaperfeiçoamento, muitas pessoas têm a ideia de que você, através da reencarnação ou com o seu esforço próprio, você vai se aperfeiçoando. Então, essas coisas, elas dificultam, elas criam, assim, impedimentos, porque as pessoas acabam não vendo a sua situação de pecador, a situação de caídas, e então aqui ficam querendo contornar o assunto de outras formas, né? Como se o ser humano pudesse melhorar. E outra coisa também,
que todo mundo sabe como é forte no nosso mundo, na nossa sociedade, é a visão naturalista, a visão que vê a natureza como superior. A natureza, a natureza é vista como a mãe natureza superior, e nós, as criaturas, homens, animais, estamos todos submetidos à lei dela, às leis dela. E essa visão naturalista, ela é muito pobre. O que ela diz? Para a visão naturalista, ela vê a morte, tanto a vida como a morte, como processos biológicos. Isso faz com que, né, as pessoas veem, você está vivo. Como você sabe que você está vivo? Porque você está respirando, porque você tem a pulsação, o seu coração está batendo. Então, é definido, a maioria das pessoas tem uma visão da vida como se fosse isso. E você está vivo, seu coração está batendo, seu coração para de bater, você está morto. Então, isto é uma visão comparado com a visão bíblica, com a visão que nós temos, que nós aprendemos quando a gente conhece a Deus, o plano de Deus. Lógico que essa é uma visão muito pobre. O Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus, começa a andar nos caminhos de Deus, o que acontece dentro de nós? A gente aprende que a vida é muito mais do que isso. Viver não é simplesmente um processo biológico. E a morte também não é só isso. Simplesmente o seu corpo parar de funcionar e você não exercer mais as suas funções. A vida, a gente aprende que é a vida com Deus. É a vida em toda a sua potencialidade. E a morte é o afastamento de Deus. A morte é exatamente o oposto disso. É não ter Deus. Então, isso constitui, sem dúvida, uma dificuldade para as pessoas, né? E é aí que eu vou entrar na parte aqui do final da metade em diante, da segunda metade em diante. O que nós podemos fazer diante disso? Quando nós nos vemos em dificuldade com isso, quando a nossa crença parece vacilar, é uma coisa que nós não podemos negligenciar. Porque ao longo do capítulo inteiro, o que Paulo fala, quando ele dá essa ênfase toda, ele está dizendo, olha, a nossa esperança na ressurreição não pode ser uma vaga expectativa, não pode ser uma probabilidade, não pode ser, vamos seguir, vamos na igreja, porque vamos ver, quem sabe a gente morre, e aí vamos para o céu. Tudo que ele escreve aqui, ele está falando no sentido isso. Precisa ser algo fundamentado, precisa ser algo que você tenha certeza, não pode ser só uma vaga esperança. Porque tudo que Deus faz, ele faz no sentido de nos preparar para nós testemunharmos. Nós temos que ser testemunhas vivas do plano de salvação. Se alguém tem dúvida, se alguém não tem certeza disso, logicamente não vai testemunhar. Quando estiver diante de uma situação, você está conversando com alguém que está passando por enfrentando a morte, uma doença mortal, uma situação difícil, se isso não estiver bem firme dentro de nós vamos acabar fraquejando e vamos assimilar os valores do mundo. Nós vamos acabar pensando como o mundo pensa a respeito disso. Nós não vamos ser o que nós devemos ser luz neste mundo. Nós devemos ter sempre em vista, quando Jesus veio, o ministério dele tem uma hora que ele fala, eu vim para que vocês tenham vida. Então, o que ele está querendo dizer, vida. Vida para Deus é a vida que não termina, é a vida abundante. Não tem sentido a gente pensar, a gente aceitar essa crença, essa teologia só pela metade. Você fala, eu creio que Jesus ressuscitou, mas eu não. Seria como se Jesus falasse, eu tenho vida, mas vocês não têm. Nós cremos nele. Você falou, eu vim para que vocês tenham vida. Ele estava falando isso para pessoas, não estava falando para pessoas doentes, para pessoas que têm uma deficiência. Ele estava falando para pessoas normais. Olha, vocês podem até pensar que vocês têm vida, mas vocês não têm vida. Eu vim trazer a vida. A vida eterna, a verdadeira vida, é uma vida em que a morte é aniquilada. Então, como nós temos? Qual é o nosso caminho? Quem tem dificuldade, quando nós estamos com dificuldade de crer nisso, quando está muito difícil, o que nós temos que fazer? O caminho é nós conhecermos cada vez mais a Deus, é aumentar a nossa comunhão com Deus.
é conhecermos mais a Deus, ter mais intimidade com os atributos de Deus, os atributos divinos. O que são os atributos? Todo mundo sabe, todo mundo que vai na igreja sabe. Deus é a glória, Ele é glorioso, Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, Deus é santo. Todos nós sabemos disso, nós estamos sempre ouvindo isso. Mas uma coisa é você saber com uma informação e outra coisa é você viver isso dentro de você de uma forma prática, uma forma profunda, você tendo a certeza disso. É só esse conhecimento de Deus, essa intimidade é que nos vai dar uma base firme para que nós vençamos todas as dúvidas, tudo que aparecer de problemas, é só assim que nós vamos vencer. A gente tendo um conhecimento de Deus. Quando a gente vem para Deus, a gente começa a conhecer toda a verdade, a vida que há nele. É isso, o Espírito Santo vai tratando dentro de nós e nós vemos, conforme mais a gente vai conhecendo Deus, mais a gente vê como as pessoas que estão fora, que não conhecem Deus, como elas estão mortas, como elas estão enganadas, que realmente não existe vida fora do plano divino, fora de Jesus. É isso que nós temos de fazer. Nós não podemos nunca ter essa visão, ter essa frieza, essa indiferença que o mundo tem. Por que o mundo não crê? Para o mundo, a vida e a morte são coisas quase que indiferentes. O mundo, as pessoas pensam, cada vez mais as pessoas pensam assim, a vida é assim, uma hora você está vivo, de repente você começa a envelhecer e você morre e acabou. Mas nós justamente, é isso que nós não podemos ter essa frieza. Nós temos que entender que a morte, ela é muito mais do que isso, simplesmente você deixar o seu corpo parar de funcionar. A morte, ela é algo que ela paralisa. Nós sabemos que é assim. Se as pessoas têm a certeza, quando a pessoa vive sabendo que vai morrer, que não há esperança nenhuma, ela tem uma atitude, que atitude vai ter? É uma atitude de egoísmo, de indiferença, de frieza, de carnalidade. Ou seja, acontece aquilo justamente o que Jesus fala, quem não está comigo está contra mim, quem não junta espalha. Parece uma coisa bem dura, mas esta é a verdade. Não dá para a pessoa viver sem essa esperança, falar, eu não creio em Jesus, não creio na ressurreição, mas sou uma boa pessoa. Não dá para ser assim. É isso que nós vamos aprendendo à medida que nós vamos caminhando com Deus. A gente vai aprendendo, olha, não dá para, se a morte não é vencida, se ela não é esmagada, então ela prevalece sobre tudo. O que prevalece, então, nós estamos aqui, todos estão só vendo só seus próprios interesses. Ela é terrível. É isso que nós temos e que o mundo não tem. É o Espírito Santo que dá isso a nós, esse entendimento de quão terrível é a morte. E é isso que vai firmar a nossa crença na ressurreição. Deus não trabalha com prova científica. O modo de Deus agir é através do Espírito Santo no mais profundo de nós, porque Ele quer que nós estejamos convencidos disso profundamente, para nós testemunharmos. Então, e isso só acontece, essa certeza, só acontece através de um conhecimento cada vez maior de Deus, através de uma vida santificada. É por isso que nós nunca podemos parar de conhecer Deus, desistir de conhecer, achar que está bom. Nunca podemos parar a nossa santificação, porque são essas coisas que vão nos fortalecer cada vez mais e vão firmar a nossa crença nisso, vão eliminar todas as dúvidas e chegar a essa certeza que Paulo tem. Na minha Bíblia, no versículo 25, quando ele fala, duas vezes ele fala, no 25 e depois no 53. Duas vezes Paulo, repara, Paulo usa a palavra é necessário, ele fala assim com toda certeza. Por que ele fala? É necessário que Jesus reine, que ele vença todos os poderes das trevas. Depois é necessário que o que é corruptível, este corpo que se corrompa, é necessário que ele se revista de incorruptibilidade. De onde vem essa certeza dele? Porque ele conhecia a justiça de Deus, ele sabia
por experiência. Ele fala, ele conheceu a glória de Deus. Ele sabia que Deus ele tem que ser glorificado. E Deus não seria glorificado, não é glorificado se a morte prevalece. Não há glória para Deus. Se a morte prevalece, tudo está perdido. Quem vence são os poderes das trevas. Mas Paulo tinha isso tão forte dentro dele, ele tinha essa certeza. Então ele pode afirmar com toda certeza, é necessário que aquilo que é corruptível, que esse corpo aqui ele seja renovado, porque ele teve uma experiência da glória de Deus. É isso que nós precisamos. Isso precisa ser uma meditação constante, todo dia, diariamente, meditar na bondade de Deus, na glória dele, na justiça, enquanto ele é justo. Se a morte predomina, não há justiça. Faz parte do plano de Deus de impor a sua justiça, que a morte seja eliminada, senão não há justiça. Que outra coisa importante, aquilo que a carta aos Colossenses fala no capítulo 3, 1, 2, Colossenses tem uma ordem muito importante, Paulo fala, busquem as coisas do céu, agora que vocês foram renovados, convertidos. Busquem as coisas do céu, não só porque Jesus está no céu, mas essas coisas do céu, pensar nas coisas eternas, nas coisas infinitas, vai nos dar um entendimento, vai amoldar a nossa mente, ao nosso coração, as coisas eternas. Então, isso é importante, né? Eu vejo às vezes ver pastores falando, as pessoas, hoje os crentes não pensam tanto no céu como os crentes de antigamente, já vi esse comentário. Então isso é muito grave, isso é muito sério. Se as pessoas estão deixando de pensar no céu, pensar na eternidade, pensar na glória, mais difícil vai ser terem uma fé firme na sua ressurreição. Por que isso é tão importante? Porque no nosso dia a dia, nós estamos em contato no nosso cotidiano, nós vemos as pessoas, as coisas, as ideias, tudo é passageiro. Na nossa vida cotidiana, tudo passa. Então, se nós ficarmos só com as coisas do dia a dia, a nossa mente fica pensando em termos também limitados, finitos. Por isso que a Bíblia ordena. É uma ordem isso. Pensem nas coisas do alto. Vocês agora estão se preparando para a vida eterna. Então vocês têm que ter uma mente adaptada a isso, que vai ser a mente futura, a mente da glória. E a partir do versículo 35 em diante, Paulo vai falar justamente, é como se ele estivesse dando uma resposta àquelas pessoas que pensam assim, eu não quero ressuscitar se eu vou ter esse mesmo corpo, então não é vantagem nenhuma, não é ganho nenhum. Mas Paulo, justamente a partir do 35, ele dedica toda aquela parte a uma explicação e fala, não, vocês estão enganados. O corpo ressuscitado não vai ser igual esse corpo aqui, sujeito à doença, sujeito à fraqueza, a cansaço, todas essas coisas. Vai ser um corpo renovado, transformado, adaptado à eternidade, um corpo feito para glorificar a Deus. É um corpo, a descrição que ele faz aqui é de um corpo que participa da glória de Deus. Nós vemos isso em outras passagens, no Monte da Transfiguração. Nós temos ali é como se fosse uma pré-figuração, Jesus aparece em sua glória, mas aquilo também aponta para o nosso futuro, a glorificação de todos os cristãos. E isso nos ensina também como Deus ele age segundo um princípio que serve para... Ele usa aquilo como exemplo que serve para entender todo o plano dele. No 42, no 44 ele fala. Como que vai ser isso, um corpo que se decompõe, como é que ele vai se transformar num corpo glorioso? Mas ele fala, na ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Ele ele é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Ou seja, isso nos faz lembrar a cruz que é o evento, a crucificação de Jesus, que é o evento mais terrível da história da humanidade, aquilo que parece que é o fim de tudo, a coisa mais horrorosa, os homens crucificando Deus, mas ali naquela cruz era justamente a plenitude de Deus, daquela cruz
daquele crime ocorreu a salvação, a glorificação de Jesus e a salvação, a possibilidade de salvação da humanidade. Então, o que ele está falando aqui? Da mesma forma, qual seria o momento pior da nossa vida, o momento em que o nosso corpo está se decompondo numa sepultura, justamente de todo aquele horror, vai surgir o corpo glorioso, vai surgir o corpo ressuscitado. Então é isso que nós temos de ter em conta, que Deus ele faz as coisas, ele tira da morte, ele tira a vida. Por isso que ele faz a comparação com a semente que ela é a semente que é colocada na terra do grão, da planta, ela se transforma em algo muito maior do que ela é. Então ele está falando da mesma forma que uma semente se transforma numa árvore, em algo muito maior, muito mais com o nosso corpo, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então é isso que nós temos, é assim que nós vamos fundamentar a nossa crença. Toda vez que o mundo disser para nós que nós vamos ser, nosso corpo vai ser decomposto, que não há nada a fazer, vamos nos decompor numa sepultura, nós temos de ter essa certeza dentro de nós. Não, mas Deus, o plano dele é justamente que esta morte seja derrotada, para que ele seja glorificado. E aí vamos falar com Oséias, onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão, para que nós sejamos realmente luz, a luz que nós devemos ser neste mundo. Bom, era isso. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e até uma próxima vez, se Deus quiser.